Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita, ao programa Gotas do Evangelho. Meu nome é Cristina Brito e nós começamos convidando os amigos a se inscreverem no canal, a curtirem o vídeo, a compartilharem. Tudo isso nos ajuda a aumentar o alcance dos vídeos do canal através do YouTube, não é? Ele mesmo faz isso conforme as visualizações e curtidas e tal vão aumentando. Então isso ajuda, não é? Afinal, nós acreditamos nos objetivos que traçamos para este programa e para este canal. Vamos então à nossa mensagem de hoje. Nós que aqui acompanhamos as mensagens de Emmanuel e estamos vendo atualmente o livro Caminho, Verdade e Vida, editado pela Federação Espírita Brasileira e recebido através da mediunidade de Chico Xavier. Hoje a nossa mensagem é a de número 15 e o título dela é Conversão. Muito se fala em muitas religiões sobre a questão da conversão, né? Conversão quando nós assumimos para nós a mudança do entendimento do que seja a nossa ligação com Deus, não é? Nós temos religiões cristãs, não cristãs, e todas elas nos dão um entendimento sobre o divino, o humano e a relação entre esses dois planos, não é? E também, no caso aqui do Espiritismo, o Espiritismo nos faculta também entendermos o relacionamento do mundo físico com o mundo espiritual, não apenas a relação com o divino. Mas o que será que Emmanuel nos reserva ao comentar o versículo que ele destaca, que são palavras de Jesus, e Jesus falando com Pedro, na última reunião com os apóstolos antes de ser preso, para ser logo após crucificado. E Jesus, então, conforme narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 22, no versículo 32, nos diz Jesus: E tu, referindo-se a Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, duas coisas importantes deste versículo é o converter e o confirmar. As duas ações destacadas por Jesus nesse versículo é converter e confirmar. O que será que Jesus quer dizer com isto? Vamos ver agora através do entendimento de Emmanuel. Diz Emmanuel: não é fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Ou seja, para se converter basta o batismo, basta dizer eu aceito Jesus, estou convertido, ou algum tipo de ritual que faça com que eu esteja convertido. Diz Emmanuel que não é tão fácil assim a conversão do homem. E ele continua dizendo: muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. Então aí nós já temos esse importante esclarecimento. Converter é estar transformado. Nós podemos dizer que estamos em pleno processo de conversão. Como Pedro também estava. Pedro, que estava lá há 3 anos com Jesus, também estava no seu processo, mas ainda não, e ele, Emmanuel, a gente vai ouvir aqui, vai falar sobre isso, não realmente convertido. Assim como nós, porque isso demandaria uma transformação de acordo com o que nós queremos para nós, né, em termos de verdade
moral que nos é passado, no caso, pelo Evangelho. Continua Emmanuel. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum, Pedro, confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Então, a confirmação só poder... Nós não vamos ver ainda o que é, mas há pouquinho nós vamos ver. A confirmação só poderia se dar a partir da conversão, e não antes. Continua nosso Emmanuel. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos consecutivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. 3 anos, que foi dos 30 aos 33 anos de Jesus, quando ele começa o seu ministério e termina na cruz. Viu então Pedro leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Foi uma passagem, não é? Em que Jesus se transfigura, na presença também da materialização dos espíritos de Elias e Moisés. E Pedro estava lá e assistiu a isso. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, que é o nome de um monte. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. Sim, Lázaro, dado como morto, foi reanimado, porque estava apenas com dita morte aparente, foi reanimado por Jesus e saiu do túmulo enfaixado, que naquela época era comum, não é? Os mortos serem enfaixados, e saiu do túmulo, que era uma espécie de uma caverna também à época, com as faixas, não é? Já com aquele cheiro característico, não é? do corpo no início do estágio já, não é? Depois da morte. E ele então assiste isso também. E diz Emmanuel, e no entanto, ainda não estava convertido, depois desses 3 anos, quando Jesus fala isto a ele. E ele continua dizendo, seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, muito bem narrados em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. E aqui, então, Emmanuel nos revela o significado de confirmar. Confirmar é dar testemunho. Então, Jesus nos diz que é possível apenas que isso se dê após a confirmação. Eu dou testemunho na medida em que eu realmente vivi isso. Eu posso falar de algo que eu experimentei, que eu experiencio. Eu não posso falar de algo que eu realmente ainda não vivo. Então, há aí todo sentido, né? Faz todo sentido essa conclusão, não é? Então, é preciso que nós, naturalmente, isso acontece porque é o exemplo, é o peso moral que tem algo que é passado com vivência, e aí esse testemunho é dado com o peso dessa vivência, com o peso dessa transformação, que é o real sentido da conversão. E Emmanuel então conclui dizendo, não será por se maravilhar tua alma
ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Mestre e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, conclui Emmanuel, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. A vida, a providência divina na nossa vida, vem buscando isso em nós, nos oportunizar situações que nos ajudem no nosso processo de conversão. Situações que nos fazem buscar em nós os recursos positivos que temos para podermos fazer as melhores escolhas, realmente construindo a cada dia esse processo de conversão ao cristão verdadeiro que queremos ser, ao homem de bem no que queremos nos transformar, deixarmos o homem velho para trás, realmente nos transformarmos. Mas isso exige, como muito bem nos aponta Emmanuel, tempo. E tempo é outro recurso precioso que Deus nos oferece. Isso nós temos. Temos a paciência divina, temos a compreensão às nossas limitações, às nossas ainda dificuldades. Temos à nossa disposição o nosso anjo guardião para nos ajudar, para nos orientar, para nos intuir, mas nada disso vai substituir o nosso esforço, a nossa vontade em realmente trabalharmos essa transformação, porque ela é um processo muito difícil. Nós bem sabemos como é difícil. Nós bem sabemos como é difícil conter as más tendências, porque elas são padrões mentais já condicionados. Então, promover o descondicionamento e fazer com que novos padrões mentais estejam realmente vigorando de forma plena, porque os nossos novos padrões mentais, renovados no Evangelho, ainda são padrões mentais que nós temos que nos esforçar para buscarmos para a nossa prática. Muito válido, claro. Nós estamos ainda nesse processo de construção desse homem novo, do verdadeiro espírita, que é sinônimo também do verdadeiro cristão. E esse é um processo que muito exige, diariamente ali, exercitando, exercitando, exercitando. E é no exercício, buscando o que ainda não temos como nosso, mas por queremos, e vamos trazendo com disciplina, com bom ânimo, com boa vontade, aquela vontade que realmente está determinada em mudar, e com a ajuda que recebemos, que não é pouca, não é só o nosso anjo guardião, temos os mentores, os espíritos superiores, os espíritos que nos são simpáticos. Pelo bem que já fazemos a tantas pessoas, vamos angariando simpatias espirituais também. Quanta ajuda recebemos! Mas é claro que nós temos não só os nossos padrões mentais ainda viciosos do passado, como temos também ligações mentais com espíritos que ainda não estão renovados. E que não agrada a eles que nos renovemos. Então precisamos manter a vigilância, muita, nos questionando. Essa é a melhor, evitar, não é? Decidir de forma impulsiva, mas nos questionarmos, é esta a melhor decisão? É isso realmente o melhor que eu posso fazer no momento? Essa é uma mensagem que nos fala de conversão. Conversão nos fala de transformação. E a partir da transformação podemos confirmar os nossos irmãos
E essa confirmação é dar testemunho de nós mesmos. Que só é possível a partir da transformação, da conversão. Quer dizer, um texto primoroso que nos ilumina o entendimento de forma muito, como dizer se não isso, né? De forma muito linda, cai aqui muito tranquilamente no coração da gente. Não que não vá nos exigir, sempre o processo de transformação exige. Mas aqui estamos nós, reencarnados para isso. Não estamos sós, temos uns aos outros. Temos uns aos outros. Comentem, estamos aqui para responder aos comentários dos amigos e vamos à nossa prece antes de terminarmos. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, que bom, Senhor, termos o Teu Evangelho, que bom, Senhor, termos a doutrina espírita que tanto nos ajuda a entender e clarear os Teus ensinamentos para nós. Ajuda-nos, Jesus, nos nossos exercícios diários, diante dos desafios que nos são colocados, Senhor, à frente. Ajuda-nos, Jesus, a não agirmos de forma intempestiva. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece, a acalmarmos o nosso coração, entendendo que, por maior que seja a dificuldade, podemos, Senhor, superá-la com a ajuda do alto, com as bênçãos de Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nossos momentos de dor. Ajuda os nossos irmãos que estão revoltados, desesperados, pois essas são as dores mais difíceis, pois promovem uma surdez e cegueira à ajuda que vem ao encontro. Portanto, Senhor, abençoa esses corações, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, as crianças e os idosos, os mais frágeis, períodos da encarnação. Mas, no entanto, Senhor, ajuda e abençoa os adultos, nós, Senhor, que temos a autonomia plena de usar o livre-arbítrio, a fim de que não nos venha a ser doloroso no futuro esse uso hoje. Que a Tua paz, Senhor, esteja em nós, em nossos dias, em nossas noites e entre nós, Senhor, pois temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Obrigado por tudo, querido Mestre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.